portal 33, o ato de comunicar-se, requer também algumas cautelas, como o agravamento de quadros de ansiedade, o agravamento de pessoas que começam a falar de maneira muito acelerada. Os pensamentos começam a ficar muito desordenados diante da grande velocidade de querer falar, agir, pensar, e não se encaixa, dando verdadeiros curtos-circuitos cerebrais. Este portal estabelece e reverbera até os dias de hoje, sim, pelos próximos 7 dias pós-portal, não é? Ou seja, até a próxima segunda-feira, uma necessidade de uma autoobservação. Pessoas que não conseguem ficar com as suas pernas paralisadas, sempre em movimento, está falando, está esperando, e as pernas, elas se mexem, elas se movimentam de uma maneira compulsiva, demonstrando um grau de ansiedade elevado, assim como as mãos, as pálpebras dos olhos, não é, caríssimos? Então, são indícios em que as pálpebras ficam trêmulas, ou debaixo dos olhos também um tremor involuntário. Precisa-se prestar atenção, precisa-se estar ainda mais consigo, não é, caríssimos? A autoobservação, a autovigília, dentro de um número elevado de cada vez mais seres encarnados ansiosos. E, consequentemente, o ansioso ou a ansiosa está com uma visibilidade dos seus pensamentos em uma atmosfera de percentual muito maior para o futuro, para o que está por vir, para o que está por vir, tanto de forma positiva, como também em formas de anseios, medos e tantas outras reverberações afins das polaridades. E como então equalizar isso? Vocês podem me perguntar, não é, caríssimos? Porque o ser que está em um estado ansioso, primeiramente precisa prestar atenção na respiração. A respiração do ser em experiência humana que está em ansiedade, ela começa a ficar muito curta. Parece que o peito fica sem grandes espaços para a expansão do pulmão. Então a respiração ela começa a ficar muito curta, com pouca inspiração e com mais expiração. Parece que está esvaziando muito mais daquilo que adentrou em termos de ar nos pulmões. Então, a primeira fórmula medicamentosa é prestar atenção na respiração. Já falei que a respiração é um remédio natural da espécie humana. E sendo uma espécie medicamentosa, natural, cabe a cada um de vocês, ao acionar a autovigilância, percebendo a ansiedade, logo colocando-se em movimento respiratório, esses movimentos de forma consciente. E nesses dias, nesta última semana, fui observando também, além de um grau elevado de ansiedade, pessoas que estavam em diversos festejos, não é? Dentro do calendário do país de vocês, festejos de lazeres, não é? De lazer, e também aos que não foram acrescentando tarefas de lazer, outras pessoas que ficaram em afazeres diversos destes, que era da maioria, também estiveram e apresentaram graus de ansiedade. E isso num reflexo espiritual, o que isso provoca? Provoca a desconexão com os recados espirituais. Provoca uma desconexão porque o ser que está em um grau de ansiedade, um grau médio e elevado de ansiedade, com essas sequelas corporais que mencionei, é um ser que bloqueia o sentir, o ouvir, o estar com a influência espiritual positiva. Os guias espirituais não conseguem aproximar porque o campo áurico do ser ansioso de forma média e elevada torna um campo repulsivo e que a aproximação de guias, mentores espirituais, como vocês queiram denominar, fica um pouco mais impeditivo.
pois o campo cognitivo do ser em ansiedade não consegue interpretar os bafejos espirituais, não consegue perceber. As zonas neurais e, consequentemente, as zonas sensoriais ficam extremamente desequilibradas, não é? É como se tivesse ocorrendo um grande curto-circuito corpóreo em que as influências espirituais positivas não conseguem aproximação e, consequentemente, esta ação provoca uma abertura do campo pessoal para campos afins. Estes campos afins são os espíritos de baixa frequência energética. Então, um ser em estado de ansiedade de médio ou alto nível, não é? É um ser que está mais vulnerável a influências espirituais, inclusive potencializando medos, potencializando campos neurais e influenciando em falsas memórias e campos cognitivos. Prova disso, caríssimos, é que o ser que está em um processo de ansiedade começa a fantasiar em um verdadeiro processo de delírio de alguns medos ou circunstâncias que podem acontecer de maneira maléfica, de maneira ruim na própria vida, não é? Então comece a fantasiar diante das suas relações mais próximas, diante dos seus afazeres, que não vai dar certo, que alguém vai sofrer algum acidente, que talvez aquela pessoa não chegue em sua casa, que as coisas não estão acontecendo, porque então vai se realizando um campo fantasioso, e isto também por uma influência espiritual negativa, vai potencializando e influenciando as falsas memórias. Então, caríssimos, neste primeiro plano deste nosso encontro, chamam atenção para isso, porque a autovigília também é um medicamento natural da espécie humana. Você perceber como está o seu corpo, não só a sua respiração, mas também os seus pensamentos. Pois se assim está instaurado a ansiedade, logo percebe-se que você está com ausência de um planejamento daquilo que está posto no agora, no presente, em um verdadeiro campo de fuga. Deixa-se de planejar, de atribuir tarefas para o agora, que refletirão para o posterior, ou seja, para o futuro, e, consequentemente, causa todo um embaraço, não é, caríssimos? Então, prestar atenção no que agora você pode planejar para justamente a esta repercussão para o futuro chegar de uma maneira mais ordenada, mais organizada.